Boa noite a todos. Vamos resolver este exercício agora. No item A, queremos saber se Z é subanel dos racionais. Bom, sabemos que isso aí é verdade, né? Sabemos que Z é um anel com as mesmas operações de soma e adição, de soma e produto dos racionais. Certo? Logo, é subanel dos racionais. Bom, item B. Vamos lá. O conjunto B está formado pelos elementos racionais tais que x não está em Z. Então, por exemplo, a gente tem que um meio é um elemento de B, pois um meio é racional e um meio não é inteiro. Logo, se B fosse anel, estou escrevendo aqui, vamos de novo. Se B fosse subanel dos racionais, então teríamos que um meio mais um meio estaria em B. Mas 1 é um inteiro. Logo, 1 não está em B. Portanto, B não é subanel dos racionais. Essa foi fácil, né? Então, letra C, vejamos. C é o conjunto dos elementos A sobre B, tais que A é um inteiro, B é um inteiro e 2 divide B. Bom, esse aí é pegadinha, na verdade, porque no item C você tem, bom, obviamente C está contido nos racionais, certo? Agora, seja A sobre B é um número racional. Temos que A sobre B pode ser escrito como 2A sobre 2B, né? E satisfaz as propriedades que estão escritas aí, né? 2A e 2B são inteiros e 2B é múltiplo de 2. Logo, 2A sobre 2B é um elemento desse conjunto C. Assim, é claro. Portanto, a resposta é positiva. É um subanel trivial, né? Correto? Espero que tenham acertado essa questão. Item D. De novo, esse parece pegadinha, mas não é. Vamos reescrever aqui. O conjunto de elementos, não lembro mais, A sobre 2N, A sobre 2 potência N, que está nos racionais, tais que A é inteiro e N é inteiro. Por exemplo, se N é negativo, né, se eu pego N igual a menos 2, eu teria A sobre 2N, menos 2, né, igual a sobre 2 potência menos 2, que seria 4A, que é um inteiro, múltiplo de 4 inclusive, né? Mas isso está já incluso nos casos em que quando N é igual a 0, a gente tem A sobre 2N simplesmente A, que é um inteiro. Vamos colocar assim melhor, perdão. Certo? Ou seja, na verdade, a gente poderia provar, não é difícil, que este conjunto é a mesma coisa que o conjunto de elementos de tal forma que A é inteiro e N é número natural. Número natural, né, implica, lembrando que para nós o conjunto de números naturais começa no zero, tá? Seria a mesma coisa, mas vamos utilizar esta definição aqui
E realmente vai ser anel, né? Porque primeiro, tome, por exemplo, A igual a 0, N igual a 0, temos que A sobre 2N, 2 potência N seria 0, que vai ser elemento de D, né? Então, D é um conjunto não vazio, certo? Que é a primeira condição. Então, tomemos agora, sejam dois elementos aqui em D. Ou seja, em outras palavras, A e B são inteiros e N e M são inteiros, né? Bom, claro que a gente tem que escrever isto. Poderíamos pensar assim, vamos procurar qual que é o maior, N ou M? E aí a gente faz denominador comum e tal, né? Mas a gente pode fazer um denominador maior sem problema nenhum. Não está falado que o numerador e denominador devem ser primos entre si, não? Se eu tivesse escrito, por exemplo, aqui no item C, que A e B são primos entre si, aí seria diferente. Aí teríamos que verificar essas coisas, né? É um exemplo interessante para se pensar, né? Bom, neste caso, aqui vamos ter 2 potência M vezes A menos 2 potência N vezes B, né? Soma de frações, né? E temos esse número aí, onde podemos claramente ver que pertence a D. Por quê? Porque 2 potência M vezes A menos 2 potência N vezes B é um inteiro. E N mais M também é um inteiro. Então, se se escreve dessa forma, é um elemento de D. Assim de simples, né? Ok. E agora nos falta o produto desses dois elementos. Queremos ver que é subanel, né? O produto desses dois elementos é simplesmente isto, que está em D. Por quê? Pois A vezes B é um inteiro e N mais M também é um inteiro, certo? Assim, portanto, concluímos D é subanel dos racionais. O próximo é... esse é interessante. Letra E. Deixa eu ver... já. Então, o conjunto E é o conjunto de números da forma A sobre B racionais. Está escrito A é inteiro, B é inteiro e 2 não divide B, né? A gente já fez o mesmo exercício com P' no lugar de 2. Ou seja, é a mesma demonstração feita na aula com P no lugar de 2, certo? Isso quer dizer que poderia colocar um 3 aqui, um 5 aqui, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Bom, vamos ver, né? Basta tomar A igual a 0, B igual a 1. Veja que 0 e 1 são inteiros e 2 não divide 1. Logo, 0 sobre 1, que é 0, é um elemento deste conjunto. Assim, podemos dizer que esse conjunto é não vazio, né? Primeira coisa, esse conjunto, então, é não vazio. Bom, então temos agora dois elementos, A sobre B e X sobre Y, que estão em E, né? Ou seja, em outras palavras, temos que A, B, X e Y são inteiros, com 2 que não divide B e 2 que não divide Y, né? Então vamos calcular a diferença desses dois elementos, AY menos BX sobre BY, que está em E. Por quê? Porque se 2 não divide B e 2 não divide Y, então 2 não divide B vezes Y, pois 2 é primo. É a definição de primo, né? Vejam que isto é equivalente a dizer que 2 divide B vezes Y implica 2 divide B ou 2 divide Y, né? É a mesma frase, esta daqui, né?
Uma é P implica que e outra é no que implica no P. Né? Quem sabe lógica sabe que essas duas são equivalentes. Né? Então, esta frase é equivalente a esta. Então, como 2 é primo, 2 satisfaz esta relação, que é equivalente a esta relação que está aqui. Certo? Então, na verdade, tudo isto não é necessário escrever, porque assim, qualquer um que tenha feito teoria de números ou um pouco de lógica sabe disso. E lógica é fundamental para matemática, ok? Bom, e por outro lado, a gente tem também que AY menos BX e, claro, BY são inteiros. Estas duas coisas implicam justamente que o elemento está em E. E o que acontece com A sobre B vezes X sobre Y? Isso é AX sobre BY, que está em E. Por quê? Porque AX e BY são elementos de E, de Z, perdão. Aqui é B vezes Y, né? São inteiros. E como 2 não divide B e 2 não divide Y, então 2 não divide B vezes Y. De novo, pois 2 é primo. É a mesma coisa que a gente viu aqui em cima. Né? Logo, E é subanel dos racionais. Com isso, terminamos o exercício, né? Ou seja, este é subanel sim, o segundo não é subanel, o terceiro é subanel, porque na verdade é a mesma coisa que o conjunto dos racionais. D é subanel e E é subanel. Vamos trocar este conjunto C e vamos estudar este outro conjunto C de elementos racionais, tais que A e B são inteiros, M de C de A e B é 1, aí está diferente, e 2 divide B. Isso é diferente, né? Porque aí já não podemos dizer 2A sobre 2B, se um elemento com B ímpar, e dizer que este elemento está neste conjunto, porque aqui não está escrito, ou seja, para ser um elemento de C, ele tem que ter uma representação de fração que satisfaz isto. Esse é um detalhe bem importante nas frações dos números racionais, né? 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Então, se eu escrevo A sobre B e digo e quero dizer que esse elemento está em um conjunto se ele satisfaz certas propriedades, então ele não está significa que este elemento e todos os equivalentes, todas as frações equivalentes, não estariam nesse conjunto. Então, temos que ter muito cuidado com esse detalhe.